qual faz esse encontro aqui, juntamente com uma igreja, Pai, com este momento, Pai, para se assentar para ouvir concernente para os teus mistérios, para a profundidade da tua palavra, e assim, Pai, podemos aprender da melhor forma desse caminho, Pai, através do Espírito Santo, do Deus certo, para assim, nos ensinar. Feliz, nós vamos dar continuidade aqui à nossa matéria, né? Hermenêutica, homilética, apologética. Nós já estamos caminhando para o final. Nós estamos caminhando para o final e nós estamos aprendendo aqui, sempre nos inícios das primeiras aulas, sobre um personagem da Bíblia chamado Gideão. Nós já estamos chegando também no final dessa matéria ligada a Gideão. Inclusive, eu escrevi uma apostila sobre esses segredos ligados a Gideão. Então, é bom que os irmãos tenham acesso, para a gente ter um desenvolvimento melhor na nossa pregação. Então nós estamos estudando sobre os segredos ligados a Gideão, juntamente com a nossa matéria hermenêutica e homilética, de apologética. E eu disse para os irmãos que nessas matérias nós aprendemos que o pregador ou estudante bíblico tem que conhecer o que é hermenêutica, o que é homilética e o que é apologética. São 3 matérias que tem que andar junto na vida do pregador, de quem estuda a Bíblia. Tudo bem? Então eu vou dar uma recapitulada rápida, porque eu acredito que hoje eu já termino esse slide ligado a Gideão. Então quando eu falei para os irmãos, só para refrescar, porque isso vai cair na prova também, só para refrescar a memória dos irmãos, segredos ligados a Gideão. Quando eu falo de segredo, é assuntos que poucas pessoas mexem. Então eu falei que o primeiro segredo ligado a Gideão foi um profeta. O profeta ligado a Gideão. Então nós falamos do profeta e falamos também, usamos o texto, né? Profeta no original hebraico é aquele termo ali, ó, Nambi, que é um homem inspirado, porta-voz, aquele que fala em nome de Deus. Então o profeta genuíno é aquele que fala em nome de Deus. Se o camarada ele tiver muito, né, envolvido com Deus, na presença de Deus, tem um conhecimento bíblico, ele tem moral também para falar. Mas o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Ou seja, Deus que autoriza ele falar. Irmão Lindomar, se eu falar uma coisa sem Deus mandar, se não tiver base na Bíblia e não for uma orientação de Jesus, se você falar com o íntimo do teu coração, com aquilo que você vê, isso é falso, é mentira. Então Deus não se agrada. Eu disse para os irmãos que existem 3 classes de profetas. Os profetas enganadores, que são os profetas que adivinham, né? Eles profetizam de acordo com o seu íntimo. Eles profetizam, são pura vaidade. Ou seja, os falsos profetas, eles profetizam para ganhar alguma coisa. Aí eu disse para os irmãos que tem os profetas do Senhor, que aparecem aí no caso do livro de Juízes, é o profeta que está ligado à vida de Gideão, porque Israel ele levanta o clamor, Deus levanta o profeta, e o profeta vai dizer, né, o profeta vai ser usado por Deus para falar essa palavra aí. Eu que vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa da servidão. Posteriormente, quando Deus levanta o profeta, a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor e chama Gideão. Ou seja, o povo clamou,
Deus levantou um profeta, o profeta profetiza, e em seguida Deus levanta Gideão como libertador. Então Gideão ele é fruto de uma profecia, ele é levantado por Deus com base na voz de Deus. Deus se manifestou para que Gideão fosse quem ele foi. Aí eu disse para os irmãos, tem a terceira classe de profetas, é o profeta da presença do Senhor, é aquele que tem moral para falar, porque anda com Deus, vive com Deus, né? Está sempre perto de Deus. Aí nós temos aqui esse texto, creio no Senhor seu Deus, creio no Senhor vosso Deus, estareis seguro, creio nos seus profetas, prosperareis. Então tem que crer nos profetas. E eu disse para os irmãos, o segundo segredo ligado de Gideão é o anjo do Senhor, né? E aparece o texto. Aí eu disse para os irmãos que existem 3 palavras na Bíblia ligadas ao anjo. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, Jesus está falando ao anjo da igreja, ou seja, os pastores representam os anjos, isto é uma autoridade espiritual em uma localidade. Quem quer ser crente, mas não ter pastor, está entrando numa barca furada. Mas tem muita gente que está vivendo aí, depois da pandemia, o desigrejado, né? Tem um camarada que ele diz, eu tenho 1 milhão de membros. Coisa de 2 anos, 1 milhão de membros. É muito crente, hein, irmão? Só que ele vai ver 1 milhão de membros online. Os crentes que é membro da igreja dele é tudo via internet. Como é que esse camarada vai para dar Santa Ceia pessoalmente? Não tem como. É uma doideira que nós estamos vivendo. Tem muita gente que é membro dessa igreja. E aí? Aí é complicado. Aí eu disse para os irmãos que existe a segunda palavra, o segundo significado da palavra anjo, que é um anjo do Senhor, né? Esse um anjo do Senhor aparece também nas páginas do Velho Testamento, que vai apontar para qualquer anjo que tem o anjo do Senhor. Aí eu coloquei aqui, ó. O anjo é o artigo indefinido. Isso aqui para quem prega é detalhe, tá, irmão? Um anjo, um artigo indefinido, pode ser qualquer anjo. O anjo é artigo definido, já não é qualquer anjo, é o próprio Jesus. Então isso aqui a gente tem que observar detalhes. Lógico que no Velho Testamento você vai encontrar o nome de Jesus. Jesus é uma revelação que Gabriel vai pronunciar, mas no Velho Testamento Jesus ele é conhecido como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele já existia antes. A manifestação dele como verbo é no Evangelho. Só que ele existe antes de todas as coisas. Então, ele manifestava no Velho Testamento como o anjo do Senhor. Mas vamos lá. Aí eu disse isso aqui, os irmãos, né, queriam experimentar tudo isso aqui e tal. Mas vamos lá. É outra história. Aí eu disse sobre o terceiro segredo ligado a Gideão, lagar. Lagar é um lugar escondido, um lugar onde não é para ser visto, né? Inclusive ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, ele estava fazendo uma coisa em um lugar escondido, que o lagar era para ser pisado com as uvas, mas ele estava trabalhando escondido. E aí é o seguinte, Deus chama ele no lagar. Lagar foi o lugar que Deus chamou Gideão, mas na eira é o lugar que ele vai ser visto. Todos crentes que tem um chamado de Deus, ele precisa conhecer o segredo do lagar. É aquilo que ninguém te vê, é as madrugadas, a vida de oração, é isso aí. Depois Deus vai bradando. Aí eu falei sobre lagar. Ou seja, todos os crentes que aprendem o segredo de lagar é um crente na rocha, é um crente firme, estabilizado. Lagar é lugar de trabalhador, irmão. Por que se construir lagar? Para pisar uvas. Então o dono da vinha, ou o dono, né, contratava trabalhadores. Ou seja, lagar é lugar de quem está trabalhando. Aonde Deus chama Gideão? No lagar. Ele está pisando uva? Não. Ele está malhando o trigo, mas está trabalhando. Tem muita gente que está dizendo que Deus vai me levantar, mas não vai. Então o pessoal preguiçoso nessa última hora.
Aí tem gente que quer enganar Deus, achando que Deus é menino de feira, achando que Deus é tonto. Aí tem gente que fala, vou começar um propósito de jejum. Olha o nosso ego espiritual. Vou começar um propósito de jejum meia-noite. Entendeu o que eles inventaram, não? Meia-noite eu começo um propósito de jejum. Vou entregar meio-dia. Quem olha assim fala, rapaz. Só que dá 11h45 o irmão vai dormir. Só que quem faz esse tipo de jejum, ele espera fazer fora do trabalho, porque é o horário de descanso. É feriado ou folga. Então ele, opa, vou tirar o relógio que eu vou dormir até mais tarde. Aí começa o propósito de jejum meia-noite, só que já dormiu 11h45. Quando falta 11h30 da manhã, ele acorda, ou 11h45, ou faltando 5 para meio-dia, ele acorda já assustado, meu Deus, estou no jejum. 5 minutos ajoelha a hora ali, fala assim, eu entreguei o jejum. Deus olha assim, não valeu não. E ele já sai gritando, cadê o Rano? Ô mulher, já preparou a comida aí, eu já estou com fome. O camarada dormiu de 11h45, mais de 12 horas dormindo, está dizendo que está fazendo jejum para Deus? Meu Deus. Você está com fome, se você dormir, você não sente fome não. Não valeu de nada. Aí tem os nossos espiritual que está dizendo, Deus vai nos levantar, Deus vai fazer, mas é preguiçoso, Deus é isso. Então largar é lugar de trabalhador, tá? Aí tem aqui a história que eu contei para os irmãos. Aí nós temos quarto segredo. Fogo na rocha. Ó, e é literalmente, tá? Quando o varão, o anjo, toca com a ponta do cajado, o sacrifício ali, ó. Aqui, ó. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os bolos ácidos. Então subiu o fogo. Por que tocou na carne? Essa carne aí fala da nossa natureza. Bolo ácido, junto com a carne aqui, fala de santidade. Eu tenho que colocar santidade na minha carne. Toda vez que eu coloco santidade na minha carne, o fogo sobe na rocha. O fogo sobe na rocha. Santidade na carne. Tem gente que anda só na carne, mas não conhece nada de bolo usado, porque a santidade é fogo. Por quê? Na verdade, algumas traduções de poisado. Por que Deus coloca poisado? Porque tem fermento. Deus não aceitava nada com fermento, porque o fermento dava um crescimento mentiroso. O crescimento mostrava uma coisa que a massa não era. Então Deus era tão verdadeiro que ele não aceitava o crescimento falso. Tinha que ser genuíno. Não vai crescer muito, mas vai crescer de forma saudável. De forma que é para crescer. Aí tem muita gente que tem alguns astros, né? Algum fermento na sua vida. Aí, em vez de crescer, fica inchado, achando que cresceu. Você lembra? Deixa eu contar isso aqui para os irmãos. Um garoto acordou de madrugada. A luz estava. Faltou a luz naquela noite. A criança foi dormir mais cedo. Aí ele está dormindo. De madrugada, ele acorda gritando: mamãe, me acorde, mamãe. Eu cresci demais. Cresci muito, estou gigante, mamãe. Me ajuda. Aí a luz já tinha voltado. A mãe acendeu a luz para ver se o menino tinha crescido mesmo. Ele estava atravessado na cama. Aí ele estava achando que o pé dele tinha passado além da cama. Ele estava atravessado achando que cresceu. Tem uma turma do nosso meio que está achando que cresceu, mas está atravessado. Talvez está atravessado a garganta de Deus. Talvez está atravessando o caminho de quem não é para atravessar. E é complicado. É achar que cresceu quando não cresceu. Mas aqui é um mistério. É fogo na rocha. Tá? Fogo na rocha é tudo, tá? Aí tem o cajado. O cajado é diferente da vara. A vara é para bater em ovelhas. O cajado é para defender ovelha. Se bater com o cajado em ovelha, mata a ovelha. O cajado é para matar serpente, lobo. O pastor, quando ele está cansado, ele usa o cajado também para escorar. Quando a ovelha cai, ele usa um lado do cajado para puxar a ovelha. Inclusive, se vocês, alguns irmãos que têm acesso, se lá no Nordeste, lá eles que propõem, inclusive a comida deles lá
É muita coisa de bode, tá? Cérebro de bode, esse negócio não é ruim não, velho. Essas coisas aí do nordestino. Lá eles, os pastores de bode lá, eles contam que quando eles vão bater no bode, eles não podem bater fraco não. O bode costuma, o bode velho, ele ter o chifre todo enroscado para trás. Tem uma abertura no meio. Se ele errar, e a cabeça do bode é dura. Pensa no bicho que tem a cabeça dura, é o bode. Bate nele, parece que não sente nada. E se o pastor bater fraco, e o cajado entrar entre o chifre, e se travar ali, o bode costuma tomar o cajado da mão do pastor, e dá uma carreira do pastor. Tá? Dá uma carreira. Se o pastor virar as costas para o bode derruba ele. O pessoal gosta bem que é bode, tá aí? E bode tem que bater forte. Bode, você não pode ficar e bater não, tem que arrebentar. Bode, você tem que arrebentar. Porque você dá mole, ele te pega. Tem uma turma no nosso meio que parece que é ovelha, mas é bode, tá? Cheira mal. É um negócio terrível. Diz que o couro do bode só serve para duas coisas: virar tapete ou virar bandeira. Só serve para ser pisado e apanhar. Uma turma do nosso meio que é bode. Aí o cajado é nesse livro. Aí temos o altar, né? O altar era esse formato aí, ó, que Gideão fez. Era pedra sobre pedra. O interessante é que essa pedra sobre pedra, irmão, entenda isso aqui, nem todo mundo vai ficar em cima. Mas não significa dizer que você está embaixo, você não é útil para nada. Na construção do altar, tem pedras que vem por baixo, tem pedra que vem no meio, tem pedra que vem em cima. Nem todas as pedras vão ficar em cima. Eita! Tem umas que ficam embaixo, tem umas que ficam no meio, tem umas que está. O que é isso? Não é todo mundo da igreja que vai ficar famoso, não. Não é todo mundo na igreja que pode pregar também, não, irmão. Tem gente que quer pregar, mas não estuda. Aí começa a pregar, falar coisa por coisa, coisas necessárias. Aí é complicado. Só que o altar é camada de pedra, pedra sobre pedra. Vocês estão entendendo isso aqui? Olha lá. Aí nós temos outro segredo que eu falei para os irmãos, da eira, né? A eira lá no Novo Testamento muda o nome, é eirado. Vai ser chamado também de telhado, né? Na vida de Gideão, a eira é lugar de mistério. Mas a eira na vida de Gideão é um lugar de destaque. Enquanto o lagar ele está escondido na eira para ele aparecer. Então nós temos que conhecer. Tem um momento da minha vida no lagar, mas tem um momento da minha vida também na eira. Ó. Eu disse para os irmãos sobre o segredo do pão de cevada torrado. O que é isso? Olha o texto. Deus fala para Gideão: e ouvirás o que dizem. Ou seja, Deus está falando para Gideão: ouve o que os inimigos estão falando. Vão dizer, hein? Preste atenção no que eles vão falar. Aí quando ele desceu do moço ao arraial, os dois inimigos, um chamou o outro e falou: eu tive um sonho. Conta o sonho. Aí os soldados inimigos começaram a contar, ó. Chegando para Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada, algumas traduções que torrado, rodava contra o arraial. Ou seja, lá no 11, no capítulo 7, versículo 11, Deus mandou ouvir o sonho. Então quando Deus mandou ouvir, é porque é revelação. Preste atenção no que eles vão falar. E o que eles falavam? Falavam do sonho.
Então o sonho aqui, o pão de cevada torrado, é uma revelação que Deus está liberando para Gideão conhecer o tempo da sua vitória. Aí eu coloquei para os irmãos aqui, ó. O pão de cevada, ó, é um pão. Não é pães, é um pão. Ele viu um, não viu pães. Esse um pão aqui representa os 300. Porque Deus, Ele pega os 300 e não trabalha no plural, trabalha no singular. Os 300 para Deus é um só. Vocês estão entendendo isso aqui? Os 300 para Deus são lá individuais. Não é cada um por si. Os 300 será um só na mão de Deus. É assim, Deus não trabalha. A igreja, eu tenho que entender isso, irmão. A igreja tem diácono, tem presbítero, tem pastor, tem irmão. É um conjunto. Ai, irmão, estou aqui na porta, eu queria estar no altar. Não, você é útil ali. Deus te colocou lá porque você é útil lá. Então eu tenho que saber isso, qual é a minha posição. Porque Deus trabalha, né, com a comunidade, cada um tem a sua visão, mas Deus trabalha na unidade, a unidade. Então nós temos aqui, ó, pão de cevada torrado, não tinha aparência. Era considerado um grão inferior e era usado pelos pobres. Só que Deus está dizendo, através desses pães, desse pão, eu vou derrubar os medianitas. Então, o pão representa o tempo profético. Eu disse para os irmãos, Deus está falando para Gideão, e ouvirás. Deus está dando um tempo, ó, você vai chegar lá, a primeira coisa que você tem que ouvir. Ouvir o quê? Um sonho. Se é sonho, é uma revelação. E nessa revelação, está revelando um tempo profético. Para Gideão é vitória. Os medianitas é derrota. Então tem que conhecer os dois lados da moeda. No tempo profético nós estamos vivendo, tem gente que é trigo, mas tem gente que é joio. Tem gente que vai santificar, mas tem gente que vai se corromper. Então não fique escandalizado quando você vê o camarada aí que você achava que era, atribulou, né? Fica atribulado não, por quê? É os dois lados da moeda. Tem gente que está cheio do Espírito de Deus, mas tem gente que não quer nada com o Espírito de Deus, meu irmão. Tem gente que o Espírito de Deus se apodera dele, tem gente que quem apodera dele é o diabo, é o tempo profético. Então, é o único significado, segredo do pão de cevada torrado. Outro, olha só. Segundo aqui, ó, o pão tinha passado pelo fogo, a ponto de ficar torrado. Ou seja, ficou um tempo bom no fogo e torrou. Ou seja, permaneceu no fogo. O problema nosso é o seguinte, que tem gente que quer ter vitória contra os medianitas, mas não é constante. Uma hora está bem, uma hora está ruim. Uma hora está crente, uma hora está crente. Então o segredo do pão de cevada torrado é permanecer no fogo. Vocês estão entendendo isso aqui? Acender fogo é uma coisa, permanecer fogo aceso é outra coisa. Tem mais. O pão rodava. O texto diz que o pão estava em movimento. Isso revela para nós que o pão de cevada torrado não estava parado, mas estava em movimento. Significa dizer, Deus não trabalha com obreiros parados. Então, os 300 aqui representavam esse pão. Deus queria ver eles em movimento. Obra de Deus é agilidade. Tá aí. Aí tem aí um quarto. Na revelação do pão, ele derrubou a tenda do comandante, de cima para baixo. O pão não derruba tendas, não existe isso. E a pão não é uma coisa grande, mas o pão na revelação, ele derrubava a tenda. Isso fala de quê? Da capacidade sobrenatural que viria sobre os 300. Eu vou mostrar os irmãos daqui a pouco ali. Os 300 era 32 mil. E 32 mil, pelo nível de soldado que eles iam lutar, ainda era pouco. Porque nós vamos calcular lá na frente, vai dar mais de 132 mil soldados. 32 mil lutaria, mas ainda o nível era. Só que Deus falou, só quero trazer para vencer a multidão. Porque a capacidade não vinha deles, vinha de Deus.
Os 300 era representado por esses pães aqui. Mas vamos lá, eu falei das trombetas, segredo. E eu mostrei para os irmãos que no mundo das trombetas tinha várias. Só que as trombetas mais usual era essa daqui, ó, feita de chifre. E quanto mais curva tinha, melhor era. Porque quanto mais curvo, o som ia mais longe. E o que era a trombeta aqui, ó? Está escrito aí. Então tinha que construir essa trombeta. Tinha que escolher, ou seja, tinha que ter muitas curvas para o som sair mais firme e ir mais longe. O que é a curva no chifre? Oração. Quanto mais oração, mais longe você vai. Quanto mais oração, mais firme você fica. Só que o chifre tinha que ser limpado, tanto por dentro quanto por fora. O problema de muita gente que não consegue ser trombeta de Deus na terra é que por fora é uma coisa e por dentro é outra. Tem nome de vivo, mas está morto. Aí depois, de limpar por dentro e por fora, deixava de molho, para ver se apareceu alguma rachadura. É o processo de Deus preparar o obreiro. O camarada ele estuda, faz tudo, ora, está de vigília, está de monte. Aí, no meio de 10, Deus fala para os 9, o 10 para ele. Ele não ouve nem Deus falar uma vírgula para ele. Estou desviado. Não é que você está desviado, não. É que Deus te deixou de molho. Há um silêncio de Deus de preparo. Porque quando Deus te tocar, vai mais longe. Então Deus está vendo se vai aparecer alguma rachadura. Quando Deus te deixa de molho, se você abrir a boca para murmurar, reclamar, a rachadura está aparecendo. Agora você entende, opa, Deus está me preparando para algo grande. Deus está me preparando para algo profundo, extraordinário. Quando Deus começar a tocar, o som vai longe. Aí vira a trombeta de Deus na terra. Aí tinha abertura da boca, ó. Ou seja, o tocador não usava a boca larga para tocar, não. Ele abria uma boca fina. A boca larga ficava para cima e a boca curta ficava na boca do tocador. O que significa dizer? Crente que tem a boca larga virada para a terra só vai fofocar. Só vai falar besteira. Eu tenho que ter a boca larga para adorar, para glorificar, para bendizer. Está entendendo isso? É isso aí. Aí vem o acabamento, que é o processo final. Ou seja, depois de pronto a trombeta não é um instrumento para deixar ninguém quietinho, não, irmão. Trombeta é para fazer barulho, é para despertar, reunir soldados. Eu escrevi aí na apostila de Isaías agora, é isso aí. Os tipos de toque de trombeta. São mais de 70 mensagens, tá aí? 66 capítulos do livro de Isaías, com mais de 70 mensagens. Tem mensagem lá inédita, que eu nunca preguei. Aí tem um cântaro vazio. Parece uma coincidência. Porque quem é pentecostal só ouve falar, tem que ser cheio. O vaso tem que estar transbordando assim. Aí vem um texto que diz que o cântaro tem que estar vazio. Mas vazio de quê? De água. Depois se apaga o fogo. Porque a ordem era que, quais os 3 elementos que Deus determinou aos soldados para vencer a batalha? Trombeta, cântaro vazio e tocha acesa. Então o cântaro vazio é vazio de tudo aquilo que apaga o fogo. Então está aí, ó. Vazio de todas as obras da carne, influência mundana, toda seta maligna. Isto é, murmurações, incredulidade, mágoas, mentiras, tudo que apaga o fogo. Tem gente que está cheio de... Estou cheio de quê? Mentira, engano, tudo que apaga o fogo. Aí tem a tocha acesa. E a tocha acesa tem que permanecer acesa. E para permanecer acesa tem que ter azeite, tem que ter óleo. Aí eu disse para os irmãos que o desdobramento vai cair na prova isso aqui, tá, irmão? Tochas acesas. Jesus falou, né? Vós sois a luz do mundo. Isso é, vocês são tocha acesa. Ou seja, o crente, quando Deus olha para mim, para você, nós somos tocha acesa na terra. Tem, o tição tirado do fogo, eu acho que tem uma outra interpretação, mas o crente,
ele tem que ser uma tocha acesa na terra. E não é brincadeira não, irmão. Hoje não sei se vão ter essa experiência, mas quando eu aceitei Jesus, nós íamos visitar casa por casa. Quando entrava na casa de pessoas ímpias, que não tinha Deus e Jesus queria libertar, os irmãos iam consagrar. Quando pisava os pés, o diabo gritava: ai, está quebrando! Você já ouviu isso? Uma vez o presbítero lá colocou a mão na mulher, ai, 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 tira que está queimando! Aí manifestava o bicho. Porque tem fogo. Tem fogo. O pastor, deixa eu contar isso aqui. O pastor, ele teve um sonho. Né? Pastor não. O pastor, ele era um homem de oração. Aí no sonho, ele viu uma reunião de demônios para bagunçar o culto, os cultos, horário de culto. Aí disse que o chefão lá mandava: você vai para tal igreja. E eu quero o relatório, eu quero tudo que vai acontecer, você traz para mim. Tinha demônios que tinha nessas igrejas, neopentecostais, essas igrejas aí. Ele subia, cantava, pregava, colhia oferta, fazia tudo e voltava triunfante. Conseguiu obter isso. Aí tinha um outro que vinha a ver de vitória. Só que no sonho do irmão apareceu um demônio torrado, todo queimado, roupa queimada, mala queimada. Ele perguntou a ele: chefe, você está vindo aonde, pô? Você obteve triunfo, êxito lá? Chefe, teve como não. E olha que eu tentei, hein, chefe? Mas você tentou como? Você sabe que você vai ser castigado. Não tem problema não, chefe. Pode me bater. O chicotão na mão. Mas me conta aí o que aconteceu. Eu fui numa igreja e quando eu cheguei ela estava pegando fogo. Eu olhei para ali, por aqui não tem como passar. Porque os diabos estavam pegando fogo. Os porteiros da igreja lá, eles estavam tudo pegando fogo. Eu falei: então eu vou entrar no círculo de oração. Quando eu tentei, o círculo de oração também estava pegando fogo. Eu falei: vou entrar nas crianças. Chefe, por incrível que pareça, as crianças estavam pegando fogo. Eu fui por lá, ele falava, já voltando no sonho. Eu fui para os adolescentes, também estavam pegando fogo. Fui para os jovens, estavam pegando fogo. Fui para os varões, estava todo mundo pegando fogo. Falei: vou entrar assim mesmo. Quando eu entrei, o dirigente do culto, ele gritou: igreja, se coloca de pé, porque tem um demônio que entrou aqui, está querendo bagunçar o culto. Grita: queima ele! Quando gritou: queima ele, só veio rajada de fogo e rixa. Teve como nem entrar naquele culto. Voltei todo queimado. Pode me dar um couro que lá o piso vai mais nunca mais. É bom, meu irmão. A igreja que tem fogo do Espírito de Deus é não entra não. Agora essa turma dessa nova geração é engraçado, tá? Um fogo estranho aí. Aí eu já falo isso. Vamos lá. Eu falei a noite na vida de Gideão. Todos nós temos uma noite escura, né? Se você nunca teve, fica preparado que vai chegar um dia. A noite escura. E na noite escura não tem papai, não tem mamãe. É você e Deus. Ó. Só que na noite escura na vida de Deus foi o lugar dele se preparar. Ó. Antes de amanhecer o dia, foi numa noite escura que Deus mandou ele separar. Ó, vê aí quem vai beber água como cão. Eu contei isso para os irmãos, é uma conjectura minha. Soldados, 32 mil, né? Fica 10 mil, 22 voltam, porque era covarde, eu estou a voltar. Fica 10 mil. Aí Deus fala: aí não tem muita gente. Quando eles beberem água ali para ver. Deus não fala também não. Deus fala assim: quando eles beberem água, quem beber água como um cão, você separa para lá, e quem não beber, separa para cá. Separação. Aí eles vão beber água. É uma conjectura minha. Porque os 9.700 que não estavam preparados para a guerra, você acha que eles só bebiam água assim? Assim, ó. Eles inventavam a moda, irmão. Porque quem não está preparado para Deus, inventa a moda. Porque dá uma mensagem, né?
Quem está preparado para ir para a guerra vai tentar moto, anda ali, vai para a guerra, estou andando moto, passeando no palácio. Então quem não está preparado começa a inventar moto. Aí, já que estamos aqui na beira desse rio, vou tirar o mergulho. Mergulhar, deixava a armadura e espada lá, fica vigiando aí. Eu vou vigiar o quê? Só vocês estão mergulhando? Deixa eu mergulhar também. Uma conjectura de mergulhava, nadava lá. Tinha outros que pegavam a espada, começavam a cortar umas varinhas, tirava, né, uns fiozinhos, vou pescar, ficava pescando ali no rio. Tinha outros que bebia água, pegava água e jogava na cabeça para se refrescar. Aí Deus só falava, vai lá. Então eles achando que ia dar certo. Resumindo, somente 300 saiu deste rio como vencedores, tá? Porque cuidado, irmão, com a mordomia, o comodismo. Cuidado com essas coisas. E essas coisas também reprovam. Pensa na história. O pastor falou, irmão, domingo é culto na praça. Todos os obreiros. Aí o obreiro fica lá, do comodismo, trabalhei. Hoje não, dia do escritório, eu não vou não, porque o diácono, o presbítero falou, vai. Não, o evangelista vai. O outro também está pensando a mesma coisa, eu não vou, porque o evangelista ou o presbítero vai. Pode pensar que não, só aparece um irmãozinho com a caixa de som e um obreiro, e o resto. A igreja da noite vai estar sem obreiro lá no altar. Só apareceu 3 do culto na praça. O que aconteceu? Como aqui? Tem gente assim, ó, está sendo reprovado porque está achando que é normal. Né? Aí vem isso aqui. Igreja da noite, isso aqui já falei. Aí vem aqui, ó, já estou terminando. Aí nós entramos, Gideão e os 300. Isso aqui é a mensagem que todo mundo prega. Qualquer festa na igreja que tiver ligada, Juízes, capítulo 7, 300 de Gideão. Aí eles colocam música, Gideão os 300. Aí vem a campanha, vem um conjunto. Qual é o nome do conjunto? Gideões. Gideão. Tudo agora é Gideão que está precisando. Mas os 300 é escolhido por Deus. Aos olhos naturais, os 300 diante da multidão, que era inumerável, eram números incontáveis, não era nada, mas aos olhos de Deus eram os escolhidos para vencer a guerra. O que significa dizer? Os 300 não era qualquer um. Os 300 venceram o medo. Porque o maior inimigo do homem, às vezes, não é aquilo que você vai enfrentar, é o medo que vem contra você. Então, quantas vezes nós vamos derrotados pelo medo? Às vezes uma porta boa você abre e você não vou lá fazer entrevista, não. O medo de você fazer muitas coisas. Medo é terrível. Então eles venceram o medo. Foram aprovados, separados. Não aparece o nome deles. O nome deles não aparece não. São anônimos, porém entraram na história como 300 de Gideão. Só aparece, desses 300 aí, só aparece um nome. O resto não aparece. 299 não tem nome deles. E olha que eu já pesquisei, não acha não, cara. Aí vem aqui, ó. 300 guerreiros de Gideão contra... Olha só o número que é. Lá na frente você vai encontrar isso aqui, ó. 300 contra 135 mil soldados. Não é qualquer soldado, não. Não é aquele soldado sonso, não. Que é... se estancar uma guerra no Brasil aí, tem uns camaradas que se alistaram, estão lá no exército. Mas se estancar a guerra mesmo, eles vão pegar quem se alistou lá, que não é sonso, não sabe nem o que é uma metralhadora. Nunca usou nada, veio para a guerra. Soldado lá, os 135 mil, não era soldadinho sonso, que não sabia guerrear, não. Eram soldados que sabiam puxar a espada. Ou seja, era guerreiro
adestrado. Então os 300 que está indo contra máquinas de matar, meu irmão. É 300 contra 135 mil. Meu Deus. É muita gente. Ó, não sei nem quanto a porcentagem dá. Imagina você te ganhar, Deus te abençoar aí por 135 mil. Você vai dar 10%. Não chega nunca 300 não ganha 10. Meu irmão, nem 10%. Só que quem está entrando na guerra é Deus. E quando Deus entra numa guerra, não precisava nem ter 300. Às vezes tem guerra que Deus só fala assim: só canta que eu mato. Só canta que eu derrubo. Então, os 300 ali é representativo. Por quê? Deus vai entrar neles e com capacidade sobrenatural, e eles não vai ficar não. Depois eles vão correr atrás dos que vão ficar, para matar. Mas quando eles vão tocar trombeta, quebrar cântaro e aparecer tocha, os inimigos ficam confundidos. Aí eles começam a se matar. Só que não é todo mundo que se mata, tem uns que conseguem correr. E Gideão vai atrás, pega e mata. Porque a ordem era para que todo mundo morresse naquele dia. Aí vem aqui, ó, segredo. Ó, era escolher entre os 32 mil, somente 300. Meu irmão, 32 mil contra 135 mil, não daria nem pro cheiro. É muita gente. 135 mil contra 32 mil não daria. Mas é 300 contra 135 mil. É capacidade sobrenatural. Só Deus faz isso. Somente os 300. Só que os 300 não estavam fazendo não. Tinha buzina, que é trombeta, fala de oração, muita oração. Tinha cântaros, ele estava vazio de tudo aquilo que podia apagar o fogo. Tinha tocha, isso deu uma pregação. Os 3 elementos que Deus liberou para os 300: trombeta, buzina, trombetas, cântaros e tocha. Tinha fogo, tinha obediência, eram corajosos, verdadeiros e valorosos, não é qualquer um. Nas guerras espirituais, não vai de qualquer maneira, que não dá. Deus tem que apontar e dizer: é esse. Aí nós temos esse daqui, ó. Eu acredito que eu já estou terminando aqui, ó. Vocês estão entendendo isso aqui? Ó, aparece esse moço aí. Esse moço é o único dos 300 que Deus permite aparecer o nome. Purá, que é o moço vencedor. E o texto diz: chama o moço Purá. Ou seja, dentre os 300, Deus permite aparecer esse moço aqui. Olha bem. Olha o que o texto diz. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu sempre peguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o moço Purá ao arraial. Esse se temes atacar. Ou seja, Gideão, ele não está com medo de não, mas está com receio. Todos nós temos medo disso aqui. Medo é uma coisa, receio é outra coisa. Às vezes você não tem medo de pregar, mas você fica receoso dependendo do lugar que você vai pregar. Ainda a garganta seca, ainda a perna bate uma na outra. Aí às vezes você faz uma oração, o que eu vim fazer aqui, Jesus? Você vai pregar aí, se você ir pregar fora do estado, ou até mesmo aqui. Eles te colocam, ninguém fala nada. Quando vai pregar, você está pegando uma quadra, meu irmão. Eles colocam um falante lá, você entra assim pela lateral. Você já está no culto. Quando você abre o olho, meu irmão, tem gente lá pra. Tem gente assim, ó. Tem nem como contar. Jesus, o que eu vim fazer aqui, gente? Eu fui pregar recentemente no lugar aí.
meus irmãos. Ó, vai vir um cantor aqui, um cantor de Brasília, né? Cantor famoso. Você vem pregar para nós aqui, eu achei que era na igreja, que irmão. Quando chegou lá, eles pararam, vila, né? Eles pararam tudo. Veio a militar, veio prefeito, veio tudo. Eu achei que ia dar umas 50, fechou tudo, sumia de vista. E colocaram eu lá, eu falei, Jesus, o que eu vim fazer aqui? Aí a gente fica com receio, não é mesmo? Aí Deus começa a te lembrar, né? Porque ele falou, ele vai te encorajando. Gideão não está com medo não, mas ele tem receio. É 130, ele nem sabia que era. Porque o texto diz que era como um gafanhoto, ou melhor, como os seus cabelos não dava para contar. Depois vai ser contabilizado os mortos, né, e os todos que morreram. Então Deus diz, você teme atacar, desce tu o moço tirar. Ou seja, esse moço aqui é uma indicação de Deus. Dentre os 300, Deus escolhe um para o nome dele aparecer, e o nome dele aparece, Deus indicando, Deus mencionando. Então é interessante. Então não é qualquer um, é alguém que Deus falou o nome dele. Não é qualquer um, é alguém que Deus permitiu o nome dele aparecer na história. Aí vem. A história de Gideão, na história de Gideão aparece esse moço. Né? O hebraico é esse aqui, ó. Purá. Purá, esse significado aqui. Ramo, significa ramo, lagar, glorificar. Deus chama o moço pelo nome. Era um dos 300 de Gideão. Então vamos ver aqui, ó. Pura significa ramo. Então quando Deus diz para Gideão, Deus diz para Gideão, leva a pura, leva um ramo com você. Nós temos desdobramento desse ramo aqui para José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Por que aparece duas vezes frutífero? Porque produz mesmo. Então quando Deus está dizendo para Gideão, leva por ar, leva alguém que tem fruto, leva alguém que gera alguma coisa, leva alguém que tem fruto. E na Bíblia tem normalmente 3 frutos: fruto de arrependimento, fruto do Espírito e fruto das obras. Leva quem tem arrependimento com você, leva quem tem o Espírito com você, e leva quem trabalha com você. É isso. Só que aparece aqui, ó, que o ramo, seus galhos se estendem sobre os muros. O que significa? Um ramo pode ser pequeno, mas não vai permanecer pequeno, vai crescer. Então o ramo está ligado a essas coisas aqui, ó. Frutos, crescimento. Irmão, nunca queira andar com quem não queira crescer. Oh Deus! Tem gente que fica 20 anos na igreja, tá bom, irmão. Tá bom, não existe nem mais membro de banco, porque hoje esqueceu fazendo hoje em dia, porque nem tem cadeira que nem prego tem mais. Eu sou membro do banco, é prego, tem prego tem mais. Então você tem que entender o seguinte: Deus me chamou para o crescimento. Crescimento faz parte da vida espiritual do crente. Ah, irmão, tá bom, aceitei Jesus, já estou livre da perdição, já não vou para o inferno mesmo, não preciso ter cheio do Espírito Santo, não preciso falar em línguas estranhas, não preciso fazer outras coisas, não, tá bom nada. Tem que ter desejo de crescimento. O ramo está ligado à esperança. Você lembra lá, ainda, né? Jó diz assim, ó. Ele vai falando acerca das árvores, aí ele diz, ao cheiro das águas,
ainda há esperança, né, para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, brotará. Pode estar cortada a sua raiz, mas brotará. Esse brotar é ramo. Ou seja, o ramo, ele está ligado a frutos, a crescimento e a esperança. Tem gente que antigamente via muito aquele negócio de Silvio Santos na porta da esperança, né? Mas não foi Silvio Santos que inventou aquilo, não. Quem falou isso foi o próprio Deus em Oséias, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. 14 diz assim: importante a traíra, agora é o deserto, e lá falarei ao teu coração. E ali no deserto, eu farei que o vale de Jacó se transforme em porta de esperança. Ó. Darei vinhas ali também. E voltarás a cantar como nos dias da tua mocidade. Deus está dizendo o seguinte: Oséias, escreve aí. Tem um povo que eu vou levar para o deserto, mas lá no deserto eu vou abrir uma porta de esperança. Aonde tem perturbação eu vou fazer ter esperança. E a palavra esperança é esperar na expectativa de um grande negócio. Então, quem aprende o segredo de curar, além de ter fruto, além de crescer, é um crente que espera, além de alguém diz, não vai acontecer, ele espera porque ele sabe que vai acontecer. O ramo também está ligado à raiz, porque só existe ramo se tiver raiz. Você pode cortar um tronco, a árvore fica ali, mas se tiver raiz, vai brotar. Vai brotar um raminho por causa da raiz. Tem gente que está dizendo, ai, Deus falou comigo que ele tem algo grande para mim. Mas o vento só para lá, ele cai aqui, não tem estrutura, não tem raiz. Tem que ter raiz, irmão. É o crente e a palmeira, né? Nós estudamos aqui. O vento vai, mas a raiz está no profundo. Faz campanha, coloca a mão, mas cadê o gato? Ó, só um ramo aqui. Só isso aqui é uma pregação para ele. Tem mais dele. O ramo ligado a curar está ligado à água. Ou seja, a raiz, aonde tem raiz tem que ter lençóis freáticos, água. E a água representa a palavra de Deus. Né? Lavados, né? A palavra representa a água. Água gera energia. Então, o crente que ele aprende o segredo do ramo é um crente que ama a família. Você vê uma turma que fala da Bíblia, não gosta da Bíblia. Prega, eu até brinquei um pouco falando assim. Não pode pregar não, irmão. Quando você se torna um pregador repetitivo, quem não tem mensagem, você conhece ele. Acompanha ele 4, 5 vezes, ele pregando, você já vai deduzir, se vão ter mensagem não. Cada igreja diferente dele passa, ele prega a mesma mensagem. Aí tem os irmãos que só prega Jonas, né? 3 capítulos, 3 ou 4 capítulos, vou pregar só sobre Jonas. E conta a história bonita, mas não tem nada. Aí prega na igreja do fulano, Jonas, do Bertano, Jonas, do ciclano, Jonas, vai pregando, Jonas, e até no mesmo lugar ele fala línguas estranhas. Aí daqui a pouco ele vai voltar e vai pregar Jonas. Aí sabe como os irmãos vão chamar ele? Ô Jonas! Mas não é que o nome dele é Jonas, não. É porque vão dar apelido a ele. Vão apelidar ele, ô Jonas! Por que você está chamando o nome Jonas? O nome do irmão é fulano. Jonas, ele gosta do pregado de Jonas, então o nome dele é Jonas. O Jonas você dá um apelido, ô Jonas. Mas é de murmuração mesmo, não é para glorificar o nome do Senhor, não. Só prega sobre Jonas. Agora o crente, que ele aprende o segredo do ramo, ele ama a palavra. Porque a palavra é água na vida dele. Tem mais. Ramo está ligado a vencer barreira. Olha o texto. Seus galhos se estendem sobre os muros. É vencer barreira. Todos os crentes que aprendem o segredo do ramo, ele não para diante das dificuldades, das barreiras. Vocês sabem disso? Quando você não faz nada para Deus, irmão, vai ficar tudo aberto para você. Você é um crente relaxado, tudo fica aberto. Agora coloque-se na brecha diante de Deus. Fala, não, vou começar a levar as coisas de Deus para sério. A primeira coisa que eles vão fazer é colocar impedimento, barreira. Você não pode passar por aqui, você não pode entrar aqui. Mas quem aprende o segredo do ramo, ele passa por cima. Aleluia, Deus. Se Deus falar com você,
vou te colocar para você pregar lá naquela igreja. Aí o pastor daquela igreja não gosta de você, fala, enquanto eu estiver vivo, ele não pisa aqui para pregar, Deus mata ele e te coloca lá. Porque Deus quebra a barreira. Tem mais, Davi, ele diz, com meu Deus eu solto muralhas. Sabe o que é a muralha? É muro de mais de 10 metros de altura. É capacidade sobrenatural. Eu vou pular, Deus vai me dar condição para pular. Purar a mulher. Então o que é isso? Quem aprende o segredo de purar, aprende o segredo do ramo. Quem aprende o segredo de ramo gera fruto, cresce, tem esperança, tem raiz, tem água e vence os obstáculos. Vocês estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Aí tem outro significado, lagar. Então por causa de que Deus menciona o nome purar para Gideão? Leva purar. Além de ser ramo, Deus está mostrando para Gideão, leva com você alguém que vai fazer você lembrar da tua história. Aleluia, Deus! Por que lagar? É Deus dizendo, mas Gideão, lembra de onde eu te tirei. Aleluia, Deus! Leva alguém, porque às vezes, irmão, na caminhada do crente, tem crente ali que não pode elogiar ele muito não, que ele já acha que Deus me escolheu no meio de 32 mil para me ser um líder. Dos 300 eu sou líder. Rapaz, Deus está comigo, aí tá. Leva por purar. Para quê? Você lembrar de onde que eu te tirei. Você não era nada. Aleluia, Deus! Só que quando Deus está mencionando o nome de purar aqui, Gideão está com medo, é receoso. Deus está te lembrando, olha onde eu te chamei, onde você está. Lembra que eu te falei, eu serei contigo, varão forte, valoroso. Deus está levando a Gideão a recordar das palavras de Deus lá atrás. Irmão, anda com alguém que faz você lembrar das promessas de Deus. Aleluia, Deus! Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Anda com alguém que faça você entender o que Deus falou. Tem gente que quer tirar tudo aquilo que Deus. Tu anda com crente que é o contrário, não. Deus te fala, isso é mentira. É impossível Deus cumprir isso. Tu anda com Sarai. Né? O problema de Sarai foi isso. Abraão, o anjo vem, sua esposa vai engravidar. Vai não. Começa a rir lá fora, lá na tenda. Não vai. Aí sabe o que ela faz? Ela chama. Aí ela chama Agar. Pega minha serva aí. Aí é o problemão da história. Aí ele diz, e Abraão deu ouvido a Sarai. E coabitou com Agar. Vai nascer Ismael, que o problema está até hoje. Não anda com gente assim não, Sarai, né? Sarai. A Bíblia é uma variante do hebraico, Sarai significa pontedeira, aquela que arruma problema. Não anda com esses crentes problemáticos não, que você vai chegar em lugar nenhum. Vocês estão entendendo isso aqui? Anda com alguém que faz você lembrar. Deus me tirou do lugar, eu não era nada. Deus falou que estaria comigo. Olha onde eu estou já, olha onde que... Glória a Deus, e Deus falou, Deus está cumprido. Aí, quem é? Anda com alguém que Deus indique, irmão. Aí tem aqui que aparece o outro nome. Glorificar. Leva a purar. Purar significa ramo, lagar e aquele que glorifica. Não anda com gente que fica murmurando, não. Aleluia! Anda com crente que glorifica. É Deus mostrando a Gideão que quem está com ele glorifica e adora diante das guerras do inimigo. Tem gente que quando a guerra aparece, ele te induz a murmurar. Tem aqueles irmãos que vai contar um, não é testemunho, é testemunho. Que testemunho. Aí aconteceu uma situação com ele, que é parecido que está acontecendo na sua. Em vez de ele te ajudar, ele encontra. Irmão, não deu certo para mim, não vai dar certo para você, não. Vai, desiste, não vai. Aí ele acaba induzindo o irmão a desistir.
Só que Deus está indicando a Gideão alguém glorifica. Aí no capítulo 7, versículo 15, a Bíblia diz que depois que Gideão ouviu o sonho, está com o moço curado e adorou Gideão. Porque diz assim, Gideão adorou. O que significa? Quando você anda com alguém que adora e glorifica, você aprende também a adorar. Aleluia, No meio das guerras, das batalhas. Observação: Deus nunca vai indicar para andar como servo fiel pessoas que vivem murmurando e reclamando. Deus não indica, não. Eu glorifico a Deus que tem pessoas que o próprio Deus nos apresenta. Tem pessoas que Deus te indica. E quando Deus te indica, meu irmão, a história é outra. Agora, toma cuidado com essas colegagens aí, essas pessoas que dizem amigo, né? Não é amigo, não. Tem pessoas interesseiras, tem pessoas aproveitadoras, tem pessoas que é colega, tem pessoas que querem te derrubar, infiltra na tua vida para pegar algumas coisas, né? Para jogar contra você, não. Agora, quando Deus indica, acabou. Então não fica atrás de pessoas que Deus não indicou, não. Deixa embora, vai. Conta da minha vida. Vai que o amigo meu vai pro quinto pra onde? Amigo meu, ficou bravo lá. Vai pra. Então, tem pessoas que o próprio Deus tira da tua vida. Tem pessoas que o próprio Deus manda embora. Nunca queira correr atrás daquelas pessoas que Deus mandou embora. Porque toda vez que Deus manda embora alguém ruim, vai nascer um buraco. Aí acabou. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos começar a nossa, para nós terminarmos, tá? A nossa matéria oficial mesmo. Segredos ligados a Gideão. Isso aqui nós já estamos caminhando para o fim. Provavelmente já mês que vem nós já vamos começar nosso novo livro. Nós vamos estudar o Pentateuco, tá? Então aqui nós temos a Homilete. Princípios. Eu já falei isso aqui, tá? Não vou adiantar. Ainda tem pessoas que têm dificuldade de abrir Bíblia. Eu repito, sei lá. Isso aqui eu já mostrei com os irmãos, como é que funciona. Isso aqui é uma estrutura de um sermão. Toda a pregação tem que ter um assunto, um objetivo. Tem que ter um texto, um tema, tem um corpo. O corpo são assim, você constrói o corpo do sermão. Tem que ter. É lógico que aí nós não estamos trabalhando com a regra, mas se trabalhar com a regra, nós temos, antes da introdução, nós temos a exúsia. Exúsia não é prolongada não, meu irmão, é coisa. Dependendo do tempo que te dá, do calor, do jeito que tiver o ambiente, no máximo 5 minutos. Vou amaciar. 5 minutos. Que é isso aqui, ó. Alguns irmãos aqui, eu já gosto desse slide aqui, mas só para mostrar como é que funciona. Que a pregação que nós aprendemos, Bíblia. Só para mostrar isso aqui de novo, que vai cair na prova dos irmãos. Isso aqui nós chamamos de pregações nível 3. Essa regra aí. Que é o endereço, é o texto. Súzia, tema, introdução, corpo, fator surpresa e conclusão. E a conclusão tem que ter seguido. Essa apostila aí vai virar livro de Isaías, ela já tem aplicação, já tem apelo. Antes de contar uma mensagem, vai te ajudar. São muitas mensagens. Né? Endereço, que é o texto.
fui convidado para pregar. Aí eu vou pregar sobre Jesus. Vou pregar sobre Jesus. Aí eu tenho um texto aí, Marcos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Aí eu já falei para os irmãos, vou chegar na igreja, nada de encher linguiça, porque os pregadores agora, nós começamos agora, dia 26, já começou o Gideão, já começou. Começam a observar os pregadores. Alguns não. Mas tem pregador ali, os pais, fica 25 minutos só agradecendo. Aí não dá, né? Aí vai pregar, de 1 hora de pregação, 30 minutos que ele pregou. Os outros 30 foi só agradecendo. Foi agradecendo. Assim funcionou não. Então o pregador tem que ser objetivo. Eu fui chamado para pregar. Ou outra ocasião eu vou agradecer, tá? De forma. Ou vou terminar, sei lá. Exúzia. Não não sei nem como é isso aqui, ó, em português. Eu sei que o grego é isso aqui, ó, exúzia. Exorcia, alguém leria, né? Em português. Exorcia, né? Não. É exúzia. Demonstração de conhecimento. Aí eu falo para os irmãos, você vai trabalhar uma exúzia, é isso aqui, ó, é errado. A profissão de Jesus em Nazaré. Quem é inteligente sabe que Marcos capítulo 6 vai falar de Jesus em Nazaré. Então qual é a profissão de Jesus em Nazaré? O Senhor Jesus Cristo é também Senhor de todas as profissões humanas. Observe bem. Então, Jesus é maior, né? E mais elevado, e é Senhor de todas as coisas, inclusive profissionalmente. Aí você vai usar, né? A exúzia é rápida. 5 minutos, 2 minutos, você fala isso aqui, ó. Para o arquiteto, Jesus ele é o projeto de Deus. Para o engenheiro, Jesus é o grande construtor. E vai, tem mais? Vamos ver aqui. Para o médico, ele é o remédio infalível. Para o advogado, ele é o defensor dos outros. Isso é exúzia. É demonstração de conhecimento rápida. Para o economista, ele é o tesouro incomparável. Para o banqueiro, ele é o tesouro escondido. Para o empresário, ele é o melhor negócio. Para o comerciante, ele é o nosso comprador pelo bom preço. Para o astrônomo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Para o meteorologista, ele é o sol da justiça. Para o náutico, ele é a bússola celestial. É um monte, velho. Não sei se aqui é rápido. Coloquei mais de 30. Você vai falando isso, 2 minutos você fala. Tem que memorizar. Para o arqueólogo, ele é a grande descoberta. Para o sociólogo, ele é a paz, a justiça social. Para o cisterneiro, ele é a... Você vai citando isso. Isso aí é demonstração de conhecimento. É isso aqui, ó. Tem mais, você vai criando. Tem gente que usa. Tem que ser coisa rápida, velho. Só para me mostrar para os irmãos como é que funciona. Mas vamos lá. Aí a pregação é isso aí, eu faço. Você trabalha com o corpo da mensagem, tem a exúzia, a introdução, argumentações são tópicos. E tem que ser fiel ao texto. Tem que ser fiel ao texto.
E tem que tomar o máximo de cuidado. O máximo. É obrigado? Se o texto dizer que é obrigado, é obrigado. Se eu vou chegar aqui e vai ler lá. Hoje eu quero pregar sobre as 12 portas de Jerusalém. Não vai pregar essa mensagem. Não pega. Agora, se você for convidado para dar um estudo, uma palestra, 2 horas, você subdivide isso aí. Irmãos, eu quero falar sobre as 12 portas de Jerusalém, mas eu quero falar a princípio de 4, depois mais 4, depois mais 4. Mas se você chegar numa pregação, meia hora, eu quero falar sobre as 12 portas de Jerusalém. Você só lê o texto, só vai falando, não nem aplica nada não. Porque se você aplicar, você não chega nem na segunda. Não tem como pregar não. Hoje eu quero pregar sobre os 7 mergulhos de Naamã. Aí suponhamos, o irmão está pregando sobre os 7 mergulhos de Naamã. Aí quando ele chega no 3º mergulho, o fogo pega. A igreja dos irmãos quer mergulhar mesmo no rio. Aí o irmão deslumbra lá no 3º toque. Fala, irmão, vou pegar o 4, não, que o fogo vai apagar. Aí ele não quer mais pregar o 4. Mas ele falou o tema: 7 mergulhos de Naamã. A mensagem foi boa. Até o 3º tópico foi. O 4 parece que não, mas quando terminar o culto, pode ter certeza. Vai ter uns irmãos que vão chegar no irmão. Qual é o 4, o 5º, o 6º e o 7º? Você ficou faltando, você falou de 7, só pegou 3. E aí? Aí você aí o crente, né? O fanático, o Espírito de Deus só mandou falar os 3. Mas não. É melhor você falar hoje que eu quero sobre ele. Alguns mergulhos de Naamã, vou falar assim. Isso aqui é fácil. Como eu usei a Bíblia? Tem gente que não sabe. Tem gente que erra até na bênção apostólica. Vamos usar a Bíblia. Lembrando, quando você abre a Bíblia, no livro 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, não é 2 Reis, 1 Reis, porque não é carta. 1 Coríntios. Então, quando você vai pregar e tem alguém que esconde, você fala: abre a sua Bíblia aí em 1 Reis. Ele falou: opa, se voltar. Porque ali é história, ali não é carta, né? 1 livro dos Reis. Você não fala: abre a sua Bíblia comigo no livro dos Reis, no livro das Crônicas, né? Estou falando primeira, não. Eu acho que não é primeiro. Não é primeiro, não. Não é carta. Outra coisa, abra a sua Bíblia nos Salmos. Porque quando você lá lê a Bíblia, está assim, Salmos, mas é 150 Salmos. Só que você não vai ler os 150. Você vai ler um Salmo. Você vai pronunciar. Abra a sua Bíblia no Salmo. Eu já vi, irmão, abra a sua Bíblia nos Salmos 23. Ele vai ler só o que está falando plural. Salmo 23. E evite, né, ficar falando capítulo. Abre a sua Bíblia, né, Salmo capítulo 23. Evite ficar falando capítulo. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. E quando você coloca o capítulo, o Salmo, ele é inário oficial ainda hoje em Israel. É como se fosse a harpa. Se você pedir, irmão, abre a sua harpa aí no capítulo tal, versículo tal. Diz, irmão, o que é isso? É uma coletânea. É inário. Então, evite ficar falando capítulo, né? Versículo, fala verso. Abra a sua Bíblia, o Salmo de número 91, Salmo 23, fala assim. Melhor, uma orientação. A Bíblia de Deus. Isso que eu falei com os irmãos. Eu já falei, cara. Vou se estudar aí.
Epígrafe. Evite montar esboço de mensagem com base na epígrafe. Tem epígrafe que bate, mas tem outros que não. Porque a epígrafe é título atribuído pela equipe da Sociedade da Bíblia do Brasil. Não é propriamente da Bíblia. Quando eles vão traduzir a Bíblia, olha lá, ó, são títulos atribuídos pela equipe da Sociedade Bíblica. Tem coisas que eles parecem dar certo, mas não dá. Aí tem gente que a epígrafe do texto, já por isso, até para enfatizar, né? A epígrafe do texto fala a pesca maravilhosa. Hoje eu quero pregar sobre a pesca maravilhosa. Aí tem alguém que estuda de verdade, eu vou perguntar para você, irmão, onde é que está escrito que essa pesca é maravilhosa? Eu mostro aqui no texto. Você não vai achar não versículo. Se você não souber explicar, você está no meio. Aí tem, irmão, abre a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, aí nesse texto aí, né? A parábola, a epígrafe é a parábola do rico e do Lázaro. Opa, aparece Lázaro, é nome próprio. Se é nome próprio, não pode ser parábola. Porque parábola não pode existir nome próprio. Então, quando você acompanha o que pessoal da tradução da Bíblia vai dizer, você erra muito. Eu tenho que tomar cuidado com essas epígrafes. Tem que ler de verdade. Se você vê que bateu de sininho, aparece lá as 10 virgens. O texto já vai falar a história das 10 virgens. Mas na verdade ali é a vigilância. O ensino de Jesus é acerca da vigilância. É isso que a gente tem que aprender. Vamos lá. Título de mensagem pode ser títulos, né? Temático ou tópico. Ou seja, se eu já mostrei para você, o tema é extraído de um texto e as divisões de outros. Você pode pegar um tema da mensagem, pode estar no próprio texto, pode estar fora do texto. Dá um exemplo ali. Você vai pregar um texto. Isso aqui, irmão, é fácil demais de pregar. Exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Você vai ler sobre o amor. Aí vai falar, agora pois que permanece a fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor, é três tópicos. Mensagens imperativas é aquelas que têm ordem. Ide por todo mundo. É uma ordem. Sede santo como eu sou santo. É uma ordem. Mensagens enfáticas. Quando o tema é reduzido. Por exemplo, amor, fé e esperança. Estou enfatizando. Doutrinário. É aquelas que expõem uma doutrina ou ensinamento. Exemplo. A doutrina do arrependimento. A doutrina do perdão. Quando eu falo de mensagem doutrinária, não é o camarada chegar na igreja e falar, hoje eu quero pregar sobre 10 coisas porque você não pode assistir televisão. Ele vai começar essa mensagem e vai terminar louco. Porque tem irmão que não vê televisão, mas fica 24 horas no celular, que é pior que a televisão. Aí alguém vai levantar o dedo, irmão, e o celular? Aí ele já não vai ter argumento para falar com a televisão. Porque no celular você pode baixar a televisão. Eu já vi começar e não terminar. Hoje eu quero pegar sobre 10 razões porque a gente não pode jogar futebol. Aí tem que saber falar. Entenda. Você é mais. Então, não vai querer ficar pregando isso, não, porque isso aí é temas polêmicos. Você vai terminar. Agora, hoje eu quero pregar doutrinário, bíblico, sobre arrependimento, sobre perdão, sobre as manifestações do pecado, santidade, essas coisas aí. Mensagens históricas é aquela que narra uma história. Exemplo, você vai narrar uma história, capítulo 12 do Êxodo,
Agar no deserto de Lésia, Babilônia, que é o país da moda, a Páscoa, essas coisas. É uma narrativa histórica rápida. Não vai querer ficar contando uma história aí que não vai terminar nunca. Conta uma história rápida. Mensagens ocasional é aquela destinada a ocasião específica. Inclusive, eu estou escrevendo agora um manual para o obreiro. O que é o manual para o obreiro? É como, camarada, celebrar um casamento. É como, camarada, celebrar uma santa ceia. Não é a mensagem da santa ceia, mas celebrar. Porque tem obreiro que não é, pelo amor de Deus. Né? Tem obreiro que você coloca para celebrar a santa ceia, ele mata tudo. Não sabe nem qual hino da harpa vai cantar. E aí ajuda, tá, irmão? Essas coisas ajudam, né? E nós ensinando, batendo na tecla em cima disso, o camarada memoriza. É um manual. Tipo, um camarada ele sai daqui, vai visitar seu parente que morreu alguém lá. Aí todo mundo sabe que você é crente, na região não tem nem para. Ó, o meu parente é pastor, chama ele para celebrar o culto fúnebre. Aí o camarada vai, abre a sua Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 1. Viva, Senhor, a tua alma. Vai pegar por morto, avivamento por morto. Porque temos a fé para ele ressuscitar, né? É saber a mensagem do culto fúnebre, tá? Mensagens, exemplo, cerimônia fúnebre, matrimonial, aniversário, né? Colação de grau. Então o camarada não fica. A gente que compra promoção, tem que tomar cuidado. Você vai no casamento, quer dar uma rajada de duas estrelas. Então, receba aí, noivo. Tem que saber. Te chama aí. Tem um lugar que a porta não abre por causa da falta de sabedoria do pregador. Exemplos ocasionais, cerimônia fúnebre. A doutrina da morte do crente. Você vai chegar lá. Tem uns textos aqui, ó. Salmos 103, 14, 16, Salmo 90, 10. O 90, 10 é conhecido. Vamos, vive até os 70. Tem uns que transformam robustez, vai até os 80. Mas o que passar disso é enfado, é cansaço e enfado. Você não sabe. E nunca chega no culto fúnebre dizendo: você pode ser o pastor da igreja. O pastor está nas mansões celestiais. O pastor foi para o céu. Nunca fala, porque você não sabe se foi. Não é que ele morreu por ter verdadeiro do oculto. Não sabe. Então a linguagem para falar é: ó, o irmão ele partiu para a eternidade. Tem duas, né? Não sei se eu vou para a eternidade com Deus. Eu vou partir para a eternidade. Que Deus conforte os familiares. Tá? Você vai contando a história da Bíblia. Mas nunca coloca ninguém no céu nem no inferno, não. Fala que foi para a eternidade, que você se livra de um melhor. Se você colocar o irmão no céu e alguém vai arrebatar e procurar ele lá, não viu ele lá, você está no medo. Preciosa é a vista do Senhor a morte do seu sangue. Morrer como santo é bom. Morrer como servo é bom. Agora morrer de outra maneira é. Já falei para os irmãos sobre o inferno aqui. Preciosa do hebraico, e aqui significa muito precioso. A etimologia é valor intenso e forte. Aquilo ou aquele que causa imensa admiração. Precioso. Então, na verdade, a gente usamos o termo morte. Mas não é morrer, não. O cristão, o sangue, quando ele parte no Senhor, meu irmão, isso é precioso, que é magnificente, excelente, muitíssimo bom. Partindo, a gente chora. Nós somos seres humanos.
Mas tem gente que chora também que é falsidade pura, né? Apronta com a mãe, o pai, quando o pai está com carinho. Conta a história aí do irmão que ele morreu. A esposa, eu queria que fosse com você, ser enterrado. Eu quero ser enterrado. Quando aí lá escorregou lá e caiu no buraco. Pelo amor de Deus, mentira. Não, mentira. Estava chorando lá no velório, queria ser enterrado com o marido. Quando ela escorregou, caiu no buraco. Meu Deus, mentira daqui. Eu tenho misericórdia de mim. Mentira, porra. Não confundamos jamais o falecimento físico de um crente com a morte de um crente santo, qualificado de patrimônio de Deus. O salmista é claro, a morte do santo. Santo. O céu tem que viver como santo. E é certo. O problema não é morrer, já falei para os irmãos. Todo mundo que está aqui está na fila. Nasceu já está no vento. Não, já nasceu, já está no vento. Você não quer morrer? Faz igual Enoque. E hoje é difícil. Anda com Deus mesmo. Aí andar com Deus não é fácil não, tá aí. E ora a Deus para ver se você tem a fé que ele tinha, né? Eu não quero morrer não. A fé dele foi, entrou na galeria. E ele temia a morte, Deus tomou para si. Então você não morre. Mas ele andou muito com Deus. Ele andou mas a vida toda com Deus. Agora, todos nós aqui, pegou, já nasceu, já está no vento. Está no vento, está na lista lá. Qualquer hora a senha é tirando. A não ser se o arrebatamento vier. Se o arrebatamento chegar, a morte vai ficar a boca aberta. Ele vai procurar e não acha. Pode achar para mim, não. Eu acredito no arrebatamento. Agora, o problema é o seguinte: é o camarada que está preparado para ser arrebatado e não está nem preparado para morrer. Vive uma vida aprontando, reaprontando, a morte tudo. Quando ele acordar assim, aí está um coral. Ai. Ui, ai. Meu Deus, achei que eu estou no céu, o que é isso? Ai, começa a dar fogo. Meu Deus. Queimando, está no inferno. O problema não é morrer. O problema é passar a eternidade no inferno. Oh, Deus. Meu Deus. Deus que nos livre, meu irmão. É sério. Sério. Agora, o santo de Deus, os anjos nem levam. Os anjos recolhem. Quando é santo de Deus. Quando não é, meu irmão, quando não é. Josué morreu como servo. O problema não é a morte. Todos nós vamos morrer. Morrer como servo, como santo de Deus. Para alcançar a salvação, a vida eterna. Tá? Isso é sério. Então por isso que a gente tem que. Não fica dando ouvido esses papinhos aí. Você sabe quem é você. Todo mundo sabe quem é ele na presença de Deus. Você pode, os irmãos estão te elogiando, você se achar, mas se lá dentro você sabe que é tudo isso. Então é melhor se consertar com Deus, andar na posição com Deus, para preparar. E se morrer em pecado, devendo a Deus, é fogo. Aí nós temos as mensagens apologéticas, que faz parte desse livro. Então o pregador, irmão, ele tem que saber se defender. O pregador tem que falar e afirmar. A igreja vai passar na grande tribulação? A igreja não. E eu vou te falar que não passa. Quando nós chegar no Apocalipse, eu vou falar que não vai passar. Aleluia. Isso aí, vai. Isso aí. Eu vou defender o que eu sigo, o que eu prego. É apologética. Esse cabra aí. Você vai pregar uma mensagem aí alguém pergunta aí, irmão, o que é isso? Eu não sei. Não estudou. Eu tenho que defender o que eu prego. Que é apologética. Tem a finalidade de fazer apologia. São mensagens que defendem convicções, doutrina. Essas instituições aqui, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu falei no início do curso aqui que eu não sou defensor de instituições, placas de denominação. Não defendo. Não defendo a Assembleia de Deus, não defendo Deus Amor, não defendo placa. Agora,
Tem coisa que é a Bíblia, é a palavra da Bíblia. Aí temos as mensagens narrativas, quando narra um fato, um milagre. Exemplo, a ressurreição de Lázaro, a batalha de Davi e Golias, o êxito, a morte e a ressurreição de Jesus. É você narrar uma mensagem narrativa. Quando você estiver pregando essas mensagens narrativas, evitem ficar aplicando demais, mas dramatiza a pregação. Se preciso for, dramatiza carregando a cruz, né? Se você estiver pregando sobre a batalha de Davi e Golias, roda a pedra, meu irmão, faz aí lá, joga a pedra, corre lá, faz uma doideira, é narração, narrando, é uma história. Uma vez eu estava pregando, rasguei até a calça pregando. Mergulha no rio. Eu fui mergulhar. Você está gravando aí agora? Os irmãos, tudo pequenininho assim, eu vou mergulhar no rio. Vou mergulhar no rio nessa noite comigo. Quando eu mergulhei no rio, a calça. Falei, você dramatizando a pregação, você costuma rasgar a terra, né? Você costuma cair no chão, né? Mensagem, é narrativa. Tem que contar, narrar com vida. Agora, essas mensagens controversas aqui é terrível. Tem por finalidade atacar heresias. Quando a mensagem controversa ela vai atacar erros e heresias, tudo bem. Agora, quando é controvérsia no meio do povo de Deus, é complicado. Exemplo: 10 razões porque eu não sou católico. Vale a pena. 10 razões porque eu sou dizimista. Vale a pena. Você vai provar para aqueles que é contra o dízimo porque você dá dízimo. Você vai provar 10 razões. Aí temos a mensagem textual. São aquelas onde a sua divisão encontra-se no próprio texto, que eu já mostrei para os irmãos. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar. Você abre a Bíblia e vai pregar. Ó. Deixa a sua Bíblia aberta que eu vou pregar com vocês com a Bíblia aberta. Me acompanhe. Né? Aí nós temos aqui, ó, exemplo, passo a passo a exposição do sermão. Segundo Reis, né? 5:1. Esse é a história de Naamã. Oséias 2. Naum. E essa mensagem de Naum aqui é forte. Naum 2. Depois eu vou te contar a história desse versículo que aconteceu comigo. Naum 2, primeiro. O aviso do profeta. Você que está dando uma voltada, você não. E as suas 4 recomendações. É um aviso e 4 recomendações. Salmo 1, as 3 bem-aventuranças. É o tema, você vai ver o próprio texto. Você abre e vai pregar isso aí. Aí nós temos a mensagem expositiva, que ela exige mais. Quando os textos são longos, esse tipo de mensagem, ou tipo de sermão, abrange a narrativa de uma história, uma doutrina, por exemplo, parábolas, milagres, peregrinações de Abraão, do povo hebreu no deserto, a tragédia do Éden, causas e consequências. É isso aí. Aí nós temos aqui, ó, introdução, o exórdio do sermão, né? A introdução é a porta de ingresso. A introdução, é o que eu estou falando, é a porta de ingresso ao assunto que o pregador vai tratar. Começar é difícil, tá? Para mim até hoje, tá? Começar uma pregação é difícil. Muitos escritores escrevem a introdução quando termina o livro. Começou a escrever, em vez de colocar, a introdução é no final. A introdução é tão importante quanto a decolagem de um avião, que deve ser bem
perfeita para o voo estabilizado, né? Para o voo estabilizado. Ela, por certa, deve desenvolver ao ouvinte, despertar interesse e curiosidade. E também ser o meio de conduzir os ouvintes a assuntos que estão sendo tratados no sermão. A introdução. Mas a introdução não pode mexer no histórico. Tem gente que na introdução fala o que vai pregar. Aí tem que saber, né? Uma boa introdução dá ao pregador a segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. Uma introdução bem estruturada deve apresentar algumas características como clareza. Toda vez que você for pregar uma mensagem, seja mais claro e simples possível. Tem gente que vai pregar lá na roça, lá em Panga, lá no lugar lá. Os irmãos só conhecem de café. Hoje a tecnologia já melhorou. Mas os irmãos já conhecem de roça. Aí hoje eu quero pregar sobre a igreja das trevas. Hoje eu quero pregar sobre os astros do arco-íris. Nem eu sei o que é isso. Aí eu vou usar uma linguagem que ninguém sabe. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre pneumatologia. Fala logo é sobre o Espírito Santo, irmão. Hoje eu quero pregar sobre eclesia. Fala que é a igreja logo, vai estar falando disso. O seminário é uma coisa, pregando é outra. Seja mais claro e simples na introdução e na pregação. Deve ser um elo de ligação com o corpo do sermão e uma ordenação de pensamento, de forma lógica e sistemática. Observação: esteja atento para o tempo de duração da introdução, que deve ser breve e proporcional ao sermão. Evite desculpas que possam trazer uma má impressão. Não fica pedindo desculpa também, não. Irmão, você te convidando para pregar, e sabe que você é pregador, que passa 5 para as 9 para pregar, não quer ouvir pregação, não. Aí você, irmão, desculpa que eu não vou pregar, não. Irmão, você me convidou para pregar, e aí? Ninguém não, vamos pregar aí. Uma vez eu fui pregar numa igreja, a única vez que eu sou escolhido. Festa! Aí eles dizem no bar, chamaram um monte de cantor lá de tudo quanto é lugar, cantaram todo mundo. Deu 9 horas, me deram a oportunidade para pregar. Aí eu já fiquei agoniado. 9h10 também não. 9h15 não. 9h20 eu já não. Essa semana não está comprando. Eu já comecei a ficar desanimado, já perdi a mensagem para você. 9h35. Aí ele colocou a mão no meu. Daqui a pouco você prega. Eu já comecei a ter irmão. Esse bicho aí vai passar para me pregar. Aí ele falou, olha, você pode ficar à vontade. Eles estão urgentes da frente de Maria do Cantinho, não. Aí na hora eu fechei o olho e falei para o Senhor, eu vou pregar aqui. Mas já perdi mensagem, já não sei nem o que eu vou falar. Vou fazer uma prova do Senhor aqui agora. Se for para o Senhor ainda eu pregar, ninguém vai sair. Eu vou ficar pregando olhando para a porta. Por isso que sair, eu já paro de pregar, já devolvo o microfone e estou bem aí. Agora, se for, deixa eu pregar. Quem está fora vai entrar. Bom, comecei a pregar. 5 minutos de pregação, Jesus batizou com a Espírito Santo 3. Nunca vi isso na minha vida. Aí os irmãos que já estavam desanimados com o culto, que lá no horário, foi lá comigo. Por isso que eu fui falando que estava comendo cachorro quente. Eles olhou, deu o cachorro quente dos outros e entrou para a igreja. Aí os outros cultos das igrejas tinham acabado. O pessoal que passava entrava. Deu mais gente no final do que no começo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Preguei 25 minutos, meia hora. Quando eu entreguei o microfone, eu disse, vai, continua, meu irmão. Eu não vou continuar não, já está cantando quase 10h20. Se continuar, não vou virar meia hora. Vira me vai para onde eu vou. Eu só fiquei, mas depois chamei a atenção dele. Eu vou para o propósito de Deus. Mas eu estou falando que eu não faço mal, não, porque senão eu vou pregar. E rapaz, vou te chamar. Aí me chamaram para passar a ser. Aí um dia ele tentou, não. O prego matou. Aquilo ali foi Deus. Agora,
Aí ele gostou de mim porque Jesus fez uma obra. O pessoal morava lá em Piauí, tinha rede de Viana, ele morava na parede. Só acabou depois que Deus, depois que deu a bênção apostólica. Tinha gente que não queria ir embora naquele dia. Mas não é uma doutrina, foi uma ocasião que Deus fez. Agora tem lugar aí, meu irmão. E eles é complicado. Então, em vez de ficar pedindo desculpa, não, você entrega a mensagem e acabou. Benção e benção. Aí nós temos aqui o objetivo da introdução. Esse objetivo da introdução vai ficar para a semana que vem. Já não dá para. Nosso horário aqui é até 9h15, já é 9h11. Deus abençoe os irmãos. Semana que vem estaremos aqui. Bom, já está terminando. Vou trazer alguns estilos de mensagem para os irmãos dentro aqui. E nós terminaremos essa postura. E os irmãos entregam a prova, né? Entrega a prova que eu já vou mandar outra. Outra prova já vai. Então, o Senhor se coloca de pé, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Thalissa, do irmão Carlos, seu filho. Vieram aqui hoje para a glória de Deus, Deus abençoe. A nossa irmã aqui também, Deus abençoe. A Marô aqui, nosso pastor aí também, Deus abençoe. Irmãos, obrigado pelos irmãos queridos. Vamos vencendo. As guerras estão travadas, mas quem está conosco é Deus. E aqui também, irmãos, ó, sobraram esses livros aqui, tá? Mas amanhã já não vai ter nenhum. Que é o Obreiros Padrão Eliseu e o Salmo 23. E a apostila depois eu passo lá aquelas o senhor e para outras pessoas aí. Pastor, ora por nós, ele dá a bênção postal. Eterno Deus, Pai querido, obrigado mais uma vez pela tua palavra que mais uma vez, Pai, Pai, quando isso nos amar, tem se colocado